Olá, tudo bem? O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. A festa da Ascensão de Jesus na Terra Santa. Nossos repórteres vão ao local onde, segundo a tradição, Jesus ascendeu aos céus. A oração que muda o mundo. Papa Francisco convida fiéis a recitarem o Santo Rosário pelo fim dos confrontos nos países em guerra. A favor da vida em gestação. Sancionada nos Estados Unidos a lei que restringe a prática de aborto no país. Olhos abertos e atenção. Glaucoma atinge 1 milhão de brasileiros. Saiba como prevenir e tratar essa doença que pode levar à cegueira. Nas telonas do Brasil tem lançamento católico. É a estreia do filme Luta pela Fé, que conta a história de um boxeador que abandona a carreira para se tornar padre. Novo Código Florestal completa 10 anos com conquistas e desafios na sua efetivação. Quinta-feira, 26 de maio de 2022, dia de São Felipe Nério, Santo da Alegria. O Canção Nova Notícias já começou. Boa noite. Hoje, a igreja celebra a festa da Ascensão de Jesus ao céu. No Brasil, a celebração vai ser no próximo domingo para beneficiar os que são impossibilitados de ir à missa durante a semana. Mas em Jerusalém, na Terra Santa, os cristãos mantiveram a tradição no exato local da Ascensão de Jesus. Este é o Monte das Oliveiras, localizado na cidade de Jerusalém. Em sua parte meridional, a 808 metros acima do nível do mar, está o local onde, segundo a tradição, ocorreu a ascensão de Jesus. De acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus foi levado ao céu à vista dos seus discípulos. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. No ano 378, aqui foi construída a primeira igreja, que foi destruída e reconstruída pelos cruzados, que mantiveram a arquitetura original, uma estrutura octogonal. Após a derrota dos cruzados pelo exército do sultão Saladino, em 1187, o local passou a ser propriedade dos muçulmanos. Todos os anos, franciscanos, cristãos locais e peregrinos celebram aqui a Ascensão de Jesus. Tradicionalmente, as celebrações têm início na tarde anterior, com a entrada solene dos franciscanos, seguida das vésperas e a procissão que dá 3 voltas ao redor do lugar da Ascensão. E à noite são realizadas as celebrações eucarísticas e vigília. E na manhã do dia em que a Igreja de Jerusalém celebra a Ascensão, foi realizada a missa solene presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da custódia da Terra Santa, que em sua homilia disse: a ascensão de Jesus ao céu é o momento final de sua vida terrena, sua passagem da dimensão histórica para que vai além da história, sua passagem da história para a glória. A ascensão é a entrega da obra de redenção aos discípulos. Tudo o que Jesus fez, tudo o que ele ensinou, é entregue aos discípulos. Aos discípulos de então e aos discípulos de agora, é entregue a obra de redenção feita por Jesus, que deve ser comunicada a todos os irmãos que encontramos. Pela primeira vez, pude participar das celebrações aqui no dia da Ascensão. Somente aqui em Jerusalém se pode entender que Deus é um e que todos nós amamos o mesmo Deus e que podemos viver em paz em seu nome. E que possiamo vivere in pace nel suo nome. Da Terra Santa, agora vamos para Roma, porque o Papa Francisco quer oferecer um sinal de esperança ao mundo, principalmente por causa do sofrimento gerado pela guerra na Ucrânia e em tantos outros cenários de violência e conflitos. Em um comunicado emitido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, a Santa Sé informou que no dia 31 de maio, às 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, o Santo Padre recitará a oração do Rosário na Basílica de Santa Maria Maior. Quem tem todos os detalhes é o nosso correspondente Túlio Fonseca em Roma.
O Papa Francisco escolheu realizar este momento de oração diante de Nossa Senhora Rainha da Paz. A imagem da Santa Mãe de Deus, esculpida a pedido do Papa Bento XV durante a Primeira Guerra Mundial, se apresenta com o braço esquerdo erguido como um sinal para ordenar o fim dos conflitos, enquanto com o braço direito segura o menino Jesus, pronto para deixar cair um ramo de oliveira que simboliza a paz. Como sinal de proximidade com aqueles que estão mais envolvidos nestes trágicos acontecimentos, foram convidados a recitar as dezenas do rosário junto com o pontífice, uma família ucraniana, pessoas ligadas às vítimas da guerra e um grupo de capelães militares com seus colaboradores. Outro destaque importante será o envolvimento de santuários internacionais de todo o mundo, principalmente aqueles localizados em países ainda afetados pela guerra ou com forte instabilidade política, que irão rezar o rosário ao mesmo tempo que o Santo Padre e estarão conectados via chamada de vídeo. Os santuários que estarão em ligação com o Papa durante o momento de oração serão o Santuário da Mãe de Deus na Ucrânia, Catedral de Nossa Senhora da Salvação no Iraque, Catedral Nossa Senhora da Paz na Síria, Catedral de Maria Rainha na Arábia e, juntamente com estes, alguns santuários internacionais. Todos os fiéis do mundo são convidados a participar com o Papa Francisco deste momento de oração à Rainha da Paz, pela transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Santa Sé ou por todas as redes católicas do mundo. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. Sancionada nesta quarta-feira a mais estrita proibição do aborto nos Estados Unidos. O governador de Oklahoma, o republicano Kevin Stitt, assinou a Lei Provida. O documento tornou o Estado americano o primeiro a efetivamente proibir e fechar todo o acesso ao procedimento contra a vida. A nova lei, que na semana passada foi aprovada pelo Legislativo Estadual, proíbe abortos em todos os casos, com exceções para salvar a vida de uma mulher ou se a gravidez for resultado de estupro ou incesto denunciado às autoridades. Vale ressaltar que a Igreja Católica defende a vida em todas as circunstâncias, desde a concepção até o seu fim natural. Em Belo Horizonte, o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia é um dos poucos no mundo com adoração ao Santíssimo 24 horas por dia e durante toda a semana. Só que depois da pandemia, o santuário está com dificuldade em manter a adoração noturna. Há 28 anos, Ângelo tem um compromisso pelo menos 5 noites por mês: adorar Jesus Eucarístico. Ele não me atende por telefone, ele não tem uma secretária, mas ele está 24 horas à minha espera. Eu quero cada vez mais ser disponível a ele. A adoração perpétua no santuário começou em 1937 com a Congregação do Santíssimo Sacramento e apoio do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral. Como o nosso fundador São Pedro de Loemar fala, viver e anunciar o amor de Deus presente na Eucaristia, de todas essas dimensões, esses prismas eucarísticos, a adoração perpétua se tornou a expressão mais conhecida e forte do santuário. Desde então, o Santíssimo Sacramento permanece exposto 24 horas por dia. Mas após a pandemia e devido à idade avançada dos membros, o santuário encontra dificuldades em manter a adoração noturna, que vai de 9 da noite às 6 da manhã. Por isso, o santuário tem reforçado o convite e investido na formação de novos adoradores. Adorar, todo mundo pode adorar. Agora, contemplar com mais intensidade, sabendo diante do mistério, mergulhando no mistério que está sendo adorado, aí sim nós precisamos do mínimo de algo teológico, conteúdo bíblico, para que possamos adorar mais e melhor a nosso Senhor. Além desse preparo, também existe aqui no santuário uma infraestrutura que oferece conforto e segurança ao adorador noturno. Temos uma estrutura de uma sala, onde tem sofá, a pessoa pode se acostar um pouco, descansar, temos as camas, temos uma cozinha, temos banheiro, tanto com chuveiro e só com vaso. Tudo é feito com muita dedicação para manter viva essa história com mais de 80 anos. A Ariane sabe bem a importância de manter este legado e deixa o recado. Quantas noites a gente já entregou no mundo? Que tal tirar pelo menos uma noite para Jesus? E Ele chama em primeiro lugar, né? Para estarmos aqui com Ele, fazendo essa companhia. Até mesmo como aconteceu com a Santa, nem que seja para contar tijolinhos, mas é estar na presença dEle. A terra tremeu hoje na América do Sul.
Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu a região de Tirapata, no sul do Peru. O tremor ocorreu a uma profundidade de 212 quilômetros. Não há relatos de danos ou vítimas. O abalo foi sentido nas regiões do sul de Arequipa, Cusco e Tacna, onde os moradores saíram às ruas por segurança. No sul do Peru estão algumas das principais minas de zinco e cobre do país, que é o segundo maior produtor de cobre do mundo. O Peru está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorre aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial. Na Espanha, a explosão de uma fábrica de biodiesel tirou a vida de 2 pessoas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A usina é operada por uma empresa privada e produz biodiesel e glicerina a partir de óleos vegetais reciclados. Imagens da Guarda Civil Espanhola mostraram nuvens de fumaça preta saindo do local. 250 crianças que visitavam um parque de pássaros nas proximidades foram retiradas em segurança do local. Estamos de volta e agora para falar do Código Florestal, que completa uma década de atualização. Mas vamos precisar ir a Brasília e colocar Ronaldo da Silva nessa conversa. Uma boa noite, Ronaldo. Bem-vindo. Olá, muito boa noite a vocês todos. Sobre este assunto, as regras do novo Código Florestal foram revisadas e aprovadas em 2012. Em meio a avanços e obstáculos, volta à tona agora a discussão sobre os rumos que a proteção do meio ambiente e a produção sustentável têm tomado no Brasil. A data é lembrada na semana em que a Igreja recorda a publicação da encíclica que trata dos cuidados com a natureza. Dio sempre perdona. Gli uomini perdoniamo a volte. La terra non perdona mai. As palavras do Papa Francisco são de um chamado para a proteção da casa comum e fazem parte da encíclica Laudato Si, que completa 7 anos neste mês de maio. O documento faz um convite a sermos protetores da criação de Deus, que é uma parte essencial de uma existência virtuosa. Proteger o meio ambiente é preservar a vida. No Brasil, o Código Florestal é um dos principais documentos com regras de proteção das nossas matas. O Código completou 10 anos nesta quarta-feira. Estabelece as áreas de preservação permanente, que são as margens de rios, em torno de nascentes, morros, onde a vegetação nativa precisa ser preservada para proteger o solo, a biodiversidade, enfim, os serviços ambientais, como a gente chama, e a chamada reserva legal, que é um percentual mínimo que toda propriedade rural, toda fazenda tem que ter preservado de vegetação nativa ou tem que recuperar de vegetação nativa para manter o equilíbrio ecossistêmico, a questão climática local, regional, global. Os imóveis rurais devem preservar no mínimo 80% da mata na Amazônia Legal, 35% no Cerrado e 20% nos demais biomas. Nas margens dos rios, a área mínima depende da largura de cada um. Todas essas regras são necessárias para evitar que áreas como essa, o Parque Ecológico Olhos d'Água, localizado no centro do Plano Piloto de Brasília e que ajuda no equilíbrio ambiental e no controle da temperatura do planeta, sejam degradadas. Mas como saber se esse conjunto de normas é seguido à risca nas propriedades rurais espalhadas pelo país? Para isso, o Código Florestal estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É um registro público eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. De acordo com o Serviço Florestal, mais de 6 milhões de imóveis já estão cadastrados. O entorno do imóvel, os limites do imóvel estão registrados e por satélite é possível monitorar, saber o que está acontecendo dentro de cada propriedade dessa. Max nasceu na Itália e vive no Brasil há 15 anos. Os italianos se destacam na consciência ambiental, mas o biólogo diz que por aqui essa preocupação está crescendo. O verde ele é muito valorizado e muito protegido na Itália, né? É coisa que, graças a Deus, está acontecendo aqui no Brasil também, apesar que a extensão de terra é muito maior aqui. Mas eu acho a consciência, de até em um centro urbano como este aqui, manter este Parque Olhos d'Água intacto. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, mostram que o Brasil tem a maior proporção de área preservada no mundo, quase 60% do território brasileiro.
Mesmo assim, o país sofre pressões internacionais para aumentar a fiscalização na Amazônia e combater o desmatamento. Ontem, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a pressão sobre o Brasil na política ambiental foi menor neste fórum em relação ao de 2020. Guedes ressaltou ainda que o foco do país será no desenvolvimento de fontes de energias sustentáveis. E nós vamos agora para a previsão do tempo com a Yara Naires. Muita chuva no Nordeste e aumento da instabilidade no Sul. Yara, como é que vai ficar a sexta-feira? Conta aí pra gente. Boa noite, Ronaldo, e boa noite para você aí de casa também. No Nordeste, as nuvens de chuva espalhadas pela região vão perder força aos poucos. Para amanhã, ainda tem episódios de chuvas fortes por toda essa extensão da costa, com acumulados que chegam a 32 milímetros em Sergipe, 40 milímetros em Pernambuco e 48 milímetros de chuva nessa região do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Essa chuvarada ocorre por conta de sistemas meteorológicos que atuam na região. Além das ondas de leste que vimos ontem, a zona de convergência intertropical também influencia. O tempo firme segue sobre o sul do Maranhão, interior do Piauí e também da Bahia. Os temporais têm deixado os estados em alerta. Possibilidade de rajadas de ventos, mais casos de deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes. Bom, todo o país está sob atenção. Chuva em algumas regiões e tempo seco com baixa umidade do ar em outras. No norte, a chuva concentrada prevalece sobre áreas de Roraima, Amazonas, Acre, Amapá e do Pará. Nesta sexta-feira, o sistema de alta pressão continua atuando potencialmente sobre o centro-oeste e o sudeste. O risco de queimadas é alto e a baixa umidade do ar pode agravar casos de crise alérgica. Contanto, o cuidado com a saúde deve aumentar. E no sul do Brasil, os temporais permanecem em vários momentos no centro-leste gaúcho. Até domingo, a frente fria avança para outras regiões e ameniza a situação no sul. As temperaturas seguem sem muita alteração. Máxima de 20 graus e mínima de 16 em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 26 graus em Florianópolis e mínima de 11 e máxima de 25 graus em Curitiba. Você viu que as nuvens pesadas começam a deixar o nordeste do país. Aquela parte do Brasil sempre tem mais dificuldade por causa das secas frequentes na região do semiárido brasileiro. Nos últimos 70 anos, milhares de nordestinos trocaram a terra natal para tentar a vida em outras regiões. Mas para o sertanejo que ficou, não é fácil enfrentar a falta de água. Só que um programa Cisternas tem mudado o panorama naquela região. Conviver com a seca no Nordeste do Brasil sempre será um desafio. É aí que se percebe a importância do programa Cisternas com tecnologias para o armazenamento de água da chuva, especialmente nas áreas que não têm abastecimento com água encanada. Esses reservatórios têm melhorado a condição de vida de muitas famílias. A cisterna tem me ajudado tanto no desenvolvimento da família, na alimentação de qualidade, na geração de renda e na criação dos animais, porque a gente vive num período de sofrimento por água e com a cisterna facilitou muito. As fotos mostram o projeto Cisternas, desenvolvido pela Caritas, uma organização católica na cidade de Rui Barbosa, na Bahia. O verde voltou em torno das propriedades beneficiadas com cisternas. Os reservatórios têm capacidade para armazenar até 16 mil litros de água captada da chuva. A Caritas ela já fez aqui na Diocese de Rui Barbosa mais de 15 mil tecnologias de captação de água da chuva para as famílias. Cisternas, barreiros, barragens subterrâneas. O projeto Cisternas atende hoje 6 milhões de brasileiros que viviam em situação de penúria por causa da seca, da falta de água. Além desse projeto que vimos aí desenvolvido pela Caritas, tem também a transposição do Rio São Francisco. O governo federal já investiu na transposição mais de 14 bilhões de reais e vai possibilitar que o canal que começa no Rio São Francisco, em Pernambuco, chegue até o Ceará, passando pelos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.
Esse é o maior empreendimento de infraestrutura hídrica da atualidade e vai impactar diretamente 12 milhões de nordestinos em 390 municípios. Agora, vamos falar de saúde? Para saber mais do cuidado com os nossos olhos, a gente chama Rodrigo Luiz em São Paulo, não é isso mesmo, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, Wallace Andrade, e boa noite a todos que acompanham agora o Canção Nova Notícias. Hoje é uma data muito importante, é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Sabia que depois da catarata, essa é a segunda maior causa de cegueira no mundo? Nossa equipe mostra como se prevenir, os cuidados e o tratamento dessa doença. A sensibilidade no olho de Dona Marinalva é porque ontem ela fez cirurgia por causa do glaucoma. É mais uma etapa do tratamento de uma enfermidade que ela suspeitou há anos. Só que eu não cuidei logo, vim cuidar depois que eu já estava com mais idade. É tanto que ele já está quase, não sabe nem se vai se salvar. Mas estamos lutando. Uma enfermidade silenciosa, de difícil prevenção e que acomete cerca de 1 milhão de brasileiros. O glaucoma provoca um aumento da pressão no olho, causando lesões no nervo. A melhor forma de diagnosticar o glaucoma é ir até o oftalmologista, procurar o oftalmologista e para que ele possa medir a pressão do olho. A causa principal é hereditária. Casos aparecem em todas as idades, 2% de 0 a 40 anos. Depois disso, a taxa de incidência vai a 7% da população. Por não apresentar sintomas, a recomendação é que se busque o atendimento com um médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano durante a infância. E após os 40 anos, a pressão do olho tem que ser monitorada com mais frequência, principalmente se houver histórico da doença na família. A maioria das pessoas, seguindo o tratamento correto, utilizando os colírios de forma correta, consegue ter uma vida normal, consegue ter uma visão normal durante toda a vida. Porém, como a gente sabe, a medicina não é exata. Muitas vezes a pessoa utiliza o colírio e continua tendo uma lesão do nervo óptico, continua tendo perda de campo de visão. Aí sim essa pessoa precisa ser medicada com outros colírios, né? Nós acrescentamos outros colírios, ou então ela pode mesmo ir até a cirurgia. O glaucoma reduziu a visão de Marinalva, mas nada que a impeça de seguir adiante. Levando a vida, né? Enquanto existe Deus, é a nossa fé no nosso coração, né? A gente tem que acreditar que nosso Deus é maior do que tudo. E se você gosta de um bom filme, não sai daí, porque a gente volta logo mais com uma dica que vale muito a pena conferir. Até já! Valeu, Rodrigo. Até daqui a pouco, então. A alta da inflação tem causado impacto negativo na vida da população mundial. E no Brasil não é diferente, né, Adriana? Os consumidores compram menos e continuam gastando mais. Assim, o motivo, segundo os especialistas, é a alta em diversos segmentos da economia. Professora aposentada, Joana tem trabalhado em casa para dar conta das despesas que aumentaram nos últimos meses. Uma delas, o supermercado. Compra e fala assim, ó, tá dando para quando esse cheque aqui? Para tal mês. Então eu jogo para o outro mês. Aí eu vou equilibrando as coisas, vou economizando. Já não faço uma compra que eu fazia. A inflação impacta a economia do país e o poder de compra das pessoas. Com o índice em alta, produtos e serviços ficam mais caros, deixando os corredores assim, cada vez mais vazios. Olhando mesmo a parte como nós não deixarmos de levar o alimento para casa, através da pesquisa, né? Porque senão falta sim. E diminuindo sim tudo aquilo que nós gastávamos antes, nós reduzimos assim o máximo, para poder manter o alimento em casa. 12,13%. Esse é o número que a inflação acumulada alcançou nos últimos meses, bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central, entre 2% e 5%. A nossa economia é muito indexada, então isso é um modo de realimentar a inflação em muitos setores da economia. Então, a gente tem aí principalmente esses 3 choques influenciando, né? Clima, a inércia dos contratos, né? E o setor externo. Né? Algumas frutas e verduras tiveram aumento superior a 80%. Outro vilão é o combustível.
Em 12 meses, a gasolina subiu 32,62% em todo o país. Somando a isso, itens básicos da cesta de consumo da população, como pó de café, açúcar e milho. O cenário distante do ideal impacta direta ou indiretamente na população, que viabiliza formas de fechar a conta no final do mês. Pesquisa mesmo, né, as promoções e trocando uma marca pela outra, a gente vai driblando essa situação. Tá apertado mesmo, né, gente? E nós vamos voltar a Brasília para conversar com o Ronaldo da Silva sobre a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que pode conter o preço e serviços. É isso mesmo, Ronaldo? Sim, Wallace, é uma tentativa de segurar a alta da inflação. O objetivo é estabelecer o teto de 17% no Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, o ICMS, para todos os estados em relação aos preços de combustíveis, transportes públicos, telecomunicações e energia elétrica. A proposta que agora segue para o Senado considera essenciais bens e serviços relativos a esses setores. Foram 403 votos a favor, 10 contrários e 2 abstenções. Quase 10 horas de votação e muita discussão entre os parlamentares. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que estabelece um limite de 17% para a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. Atualmente, esses bens e serviços são classificados como supérfluos e a taxa incidente em alguns estados supera os 30%. O projeto de lei complementar os classifica como essenciais. Ao estabelecer um teto, o projeto tem o objetivo de diminuir o preço de serviços que, impactados pela escala da inflação nos últimos meses, resultam em um aumento no valor que é repassado ao consumidor final, como é o caso dos combustíveis e energia elétrica. A proposta agora vai para o Senado. Não é justo que um cidadão que hoje tem dificuldade de honrar seus compromissos pague, em média, de 25% a 27% na fatura de energia elétrica. A Frente Nacional dos Prefeitos também manifestou insatisfação com o relatório do projeto de lei. Para a oposição, o texto aprovado não resolve o problema. A variação do câmbio e do diesel vai acabar com a média da redução desse preço. Um pelo outro é 5% de redução, 10% que será reduzido. Voltando à variação cambial, isso é comido em 15 dias. O ICMS é um imposto estadual e é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. O texto estabelece um regime de compensação pela União aos estados que precisarem refinanciar dívidas e aderir ao regime de recuperação fiscal em razão da perda de arrecadação por causa da redução do ICMS. Neste mês em que comemoramos o Dia do Trabalhador, é preciso reforçar o combate do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Com o retorno do trabalho presencial, após o período de home office na pandemia, o número de casos aumentou no Brasil. Qualquer tipo de desrespeito a um profissional em ambiente de trabalho é considerado um tipo de assédio. O assédio moral e o assédio sexual são os mais conhecidos no espaço trabalhista. Em geral, o assédio moral está associado com a prática de condutas abusivas que visem atingir psicologicamente o empregado no ambiente de trabalho, seja por meio de gestos, por meio de xingamentos ou até mesmo por meio da cobrança excessiva de metas. Por outro lado, o assédio sexual pode ser caracterizado como a prática de atos de cunho sexual no ambiente de trabalho. Podem ocorrer desde a prática de atos tidos como brincadeiras inconvenientes, que na realidade são atos abusivos, mas também com atos e abordagens muito mais graves. Os casos registrados no Ministério Público do Trabalho tiveram um crescimento de 19% em 2021 em relação ao ano de 2020. O setor do comércio lidera a lista de denúncias que podem ser feitas no anonimato. Se você sofre alguma dessas condutas ou presencia no seu ambiente de trabalho, você pode denunciar, inclusive de forma anônima, ao Ministério Público do Trabalho, por meio do aplicativo MPT Pardal e também pelo site mpt.mp.br.
Os dois tipos de assédio podem comprometer a dignidade da pessoa, além das suas relações afetivas e sociais, o que pode causar graves danos à saúde física e psicológica. Traz um adoecimento para quem está sofrendo, também traz um adoecimento para quem está acompanhando aquele assédio, que são os colegas de trabalho, né? Traz um temor, um ambiente inseguro, a produtividade cai, a rotatividade aumenta significativamente. O programa Além da Notícia, que vai ao ar hoje, a partir das 10 horas da noite, aqui na TV Canção Nova, traz uma reflexão sobre este tema com mais detalhes. Na oportunidade, Ronaldo da Silva entrevista a doutora Michele Herring sobre os casos mais recorrentes e os impactos que o assédio traz para a saúde mental do trabalhador. De volta a São Paulo para conversar com Rodrigo Luiz, que tem mais informações da capital paulista. Rodrigo. Oi, Adriana Pereira, boa noite para você. Pois é, estamos de volta e o assunto agora é o primeiro encontro de liberdade religiosa do estado de São Paulo, realizado no Palácio dos Bandeirantes. Líderes de diversas religiões se reuniram com o objetivo de ressaltar a importância de defender e disseminar uma cultura de paz em todo o estado. O encontro contou com a presença de autoridades diplomáticas e religiosas. Representando o catolicismo, participou o padre José Bison, da Arquidiocese de São Paulo. No final do evento, realizado nesta quarta-feira, teve a assinatura de um documento que autoriza a criação de um grupo de trabalho para elaborar estudos e compilar propostas visando regulamentar e implementar o Prêmio Promoção da Liberdade Religiosa. Hoje tem estreia de filme católico no cinema nacional. O Luta pela Fé, a história de Padre Stu, traz a vida de Stuart Long, um padre que descobriu sua vocação após uma vida turbulenta que o levou, inclusive, a trilhar uma carreira no boxe. Nossa reportagem mostra a expectativa e o roteiro deste filme. O enfrentamento das adversidades da vida até se descobrir sacerdote. Essa é a história do Padre Stuart, divulgada no filme Luta pela Fé. Tem uma história baseada numa vida real de um padre, né, que nos inspira e que nos faz refletir na nossa própria vida, né, e nos nossos valores e na nossa fé. Deus se importa. Ele não vai desistir de vocês. Não se atrevam a desistirem de vocês. Stuart Long começou sua carreira como boxeador, mas uma lesão fez com que ele virasse balconista e tivesse a ambição de ser ator. E um despertar fez com que ele descobrisse que sua vocação realmente era ser sacerdote. E justamente no momento que ele vive um episódio na vida dele, e que ele estava meio ali, né, pensando numa conversão, mas era ainda muito superficial, porque ele estava apaixonado por uma catequista, e aí ele faz uma experiência com Nossa Senhora, meio que lembrando a mãe dele. Quem conheceu a história do Padre Stu e quis transformá-la em filme foi o ator Mark Wahlberg, que faz o papel principal. Para ele, essa transformação de vida pôde inspirar muitas pessoas a renovarem sua fé. Já para Mel Gibson, que faz o pai de Stu, o longa trata de uma pessoa com ego muito forte, que teve humildade para ver que existia algo muito maior que si mesmo. Padre Stuart faleceu em 2014 e deixou seu legado de quem passou por dificuldades e acreditou na transformação que a fé pode trazer. E agora, em rede nacional, muitos poderão assistir e se inspirar nessa história. O testemunho dele, com certeza, vai impactar pessoas que ainda aí não entenderam o que Deus está chamando, né, na vida dele. Esse é o papel do cinema, né? A gente contar histórias que, de alguma maneira, toquem o coração das pessoas e façam elas refletirem ou se emocionarem. E a gente acredita que a história do Padre Stu é perfeita nesses dois aspectos, né? Não deveríamos rezar para ter uma vida fácil, mas para ter força para suportar uma difícil. Muito bacana esse filme. E uma última informação, começa amanhã aqui em São Paulo a Expo Católica, a maior feira de produtos e serviços para igrejas e instituições católicas da América Latina.
O evento reúne mais de 200 expositores no Expo Center Norte. Amanhã cedo, no CN Notícias, edição da manhã, a gente traz mais detalhes ao vivo. É logo depois do programa Sorrindo para a Vida, às 9h30 da manhã. Boa noite para vocês, espero que tenham gostado da dica do filme. Até amanhã. Até amanhã, Rodrigo. Rodrigo. Acho que a gente vai querer assistir esse filme, né? Vindo de Mel Gibson deve ser coisa boa também, né? Com certeza. E as reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.